Bem, começando então a gravar nossa aula de agora em diante, vamos ver aqui. Nós paramos a nossa última aula discutindo essa questão, né, do domínio e do contradomínio quando a função é vista num gráfico da reta real na reta real, ou seja, no plano cartesiano. E aí hoje a gente ficou justamente parado aqui nessa parte de falar das notações, né? E as notações são essas aqui, tá? A função, toda função é uma relação binária, né? Ou seja, ela associa elementos de um conjunto com elementos de um outro conjunto. E as notações são essas, né? Geralmente a gente usa uma setinha, diz uma função f, né, de um conjunto A em um conjunto B e coloca uma setinha. Quando a gente coloca uma setinha e não coloca um traço no final, como tem aqui, ó, aqui tem um tracinho, a gente está dizendo que está associando conjunto a conjunto. Oi. Perdão, dessa vez eu esqueci de botar a tela para vocês, ó. Não tinha acontecido antes, primeira vez. Vamos lá, deixa eu voltar então. Dispensar. Voltando, pronto agora. Tá todo mundo vendo minha tela agora? Acho que sim, né? Ok, então eu estava dizendo aqui, né, que a gente terminou a aula passada aqui falando de domínio e contradomínio do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, que é visto geralmente em um sistema cartesiano, né? Bem, hoje a gente vai falar aqui da parte de notações, e aí está aqui, ó, uma função de um conjunto A em um conjunto B, né? A gente geralmente indica assim, e aí essa seta que não tem um tracinho no final, ela está associando um conjunto a um conjunto. E quando a gente fala da associação de um elemento a outro elemento, a gente coloca uma setinha, um tracinho aqui no final. Então aqui está uma função que pega o x em A e leva no f de x em B, né? Aqui está indicando a função f, o nome da função f está aqui no início. Outra maneira de fazer, acho que aqui o f ficou pequenininho demais, vamos ver maior. Aqui, ó, aqui ele colocou o fzinho aqui, ó, tá bem discretozinho, mas ele colocou o f aqui. Então a função f associa o conjunto A ao conjunto B, ou quando está falando do elemento, o elemento x ao elemento f de x, e ele bota um tracinho aqui no final da seta. Então, quando a seta ela for sem o tracinho, né, quando a seta for sem o tracinho, então assim, né, uma seta assim, então ela estará falando de um conjunto para um conjunto. E quando a seta ela traz um tracinho aqui no final, assim, um tracinho aqui, então ela tá relacionando o elemento, né, o x que pertence ao a elemento que é o f de x. Essa é a notação clássica, tá? Então aqui também, ó, f de A em B, e aqui, ao invés de dizer x se associa a f de x, ele chamou o f de x de y. Ele diz que y é igual a f de x. Esse y é um elemento do B. O elemento do A é o x. E esse elemento que a gente coloca dentro do parêntese é chamado de argumento da função, tá? É o argumento. Então é essa a notação clássica, ok? Deixa eu dar uma diminuída de volta, né? Pronto, e vamos aos exemplos. Acho que eu toquei duas vezes, ou foi só uma? Foram duas. Ok, então vamos aos exemplos. Então aqui, f de A em B está o que? O y é igual ao 2x. Então isso é uma função que pega um elemento x no conjunto A e associa a um elemento dobrado, né? 2x no conjunto B. Ou seja, o y é igual a 2x, o f associa o x ao 2x, né? É isso que ele está explicando aqui, uma função que associa a cada x de A um elemento y de B, que é dado por 2 vezes x. Aí aqui, segundo exemplo, f de R em R. Aqui, dois conjuntos quaisquer. Aqui ele já está falando quais são os conjuntos. Vai da reta real na reta real. Tá o que o y é igual ao x quadrado. Então, nesse caso, o conjunto A é a reta real, o conjunto B é a reta real. E essa função, para cada x que pega na reta real,
ela associa o quadrado desse x, né, também na reta real, também será um número real. Então é isso que faz a f. Acho que alguém está querendo entrar ou alguém levantou a mão. Não, alguém quer entrar. Ok. Então é assim, só que a gente não faz assim, né? A gente deixa de usar esse modelo de separar os dois conjuntos e aí a gente faz, né, graças a René Descartes, a gente faz o sistema cartesiano. Então o que a gente faz aqui, neste caso, é pegar um x que está aqui, que é a nossa reta real primeira aqui, que seria o nosso conjunto A, que é o domínio da função, e associa ao x quadrado, né, que será representado na reta real vertical aqui, que é o nosso conjunto B. Tá? E aí quando a gente vai juntando todos esses pontos, a gente sabe, né, a gente conhece que isso dá como um desenho, uma parábola, né? Dá uma parábola que seriam todos os pontos possíveis quando eu vario o x no domínio e eu vou obtendo os f de x no contradomínio. É essa função que aqui está representada. Mais uma, ele diz aqui f de r mais em R. Então dessa vez o conjunto domínio não usa toda a reta real. O conjunto domínio usa apenas a parte positiva da reta. Então, neste caso, a reta real no domínio não tem a parte negativa, só tem a parte positiva. É de R mais em R. Quer dizer, também pode ser zero. Quando você pega x igual a zero, a resposta é exatamente zero. E quando você vai extraindo as suas respectivas raízes, isso vai dando um gráfico mais ou menos assim, que é o gráfico da função y igual a raiz de x. Né? Quanto mais você aumenta o x, mais aumenta o valor da raiz. E aqui o contradomínio ele diz que é R, mas note que a imagem só vai usar a parte positiva. Porque quando a gente faz raiz de x, quando a gente usa essa notação, raiz de x, a gente está falando de um número positivo, tá certo? A gente está falando de um número positivo, ou zero. A gente não, quando a gente usa raiz de x, a gente não tem a parte negativa. A gente, quando está numa equação assim, né? Por exemplo, x ao quadrado igual a 4. A gente diz que o x é igual a mais ou menos 2. De fato, tanto o 2 quanto o menos 2 resolvem essa equação. Mas é errado você dizer que a raiz do 4 é o menos 2, tá? Porque a raiz é sempre um número positivo. Se você quiser colocar o menos 2 aqui, você tem que dizer que isso é menos a raiz do 4. É por isso que você pode dizer aqui que x ele é igual a mais ou menos a raiz do 4. Quando o x é mais a raiz do 4, ele é 2 positivo. E quando ele é menos a raiz do 4, ele é menos 2. Então a solução da equação de fato é mais ou menos 2. Mas a raiz do 4 não é o menos 2. A raiz do 4 é apenas o número 2 positivo, tá? Se você quer usar o menos, tem que dizer que é menos a raiz do 4, ok? É assim então que a gente convenciona, tá? A raiz é um número positivo. Então tá aqui exemplos de funções que a gente já deparou no ensino médio. Bem, aí um pouco mais de destaque a imagem, né? A imagem do elemento. Então, quando você pega o A que está no domínio, você tem a sua imagem. Então, a função pega o A, age sobre ele, né? A partir da sua lei de formação, e dá como resposta o B. Então, este B é a imagem do elemento A por meio da F. É isso que ele está dizendo aqui, né? Se você apresenta o AB como sendo pertencendo à ação da função F, isso significa dizer que a função pega o A e associa ao B. Então, como já dissemos anteriormente, o elemento B é chamado imagem de A pela aplicação F, ou pela função F, né? Ou o valor de F no elemento A. E indicamos assim. Se lê, F de A é igual a B.
a função aplicada em A é igual a B. f de A é igual a B. Então, exemplo aqui, o f do x, ele vai pegar o x, vai multiplicar por 2 vezes x mais 1, e isso daqui vai dar um valor b, e esse b é a imagem desse x. Ok? Para cada x que você pegar, vai dar um valor b. Então, esta é a lei de formação, né? 2x mais 1, que diz como vai ser a ação da f quando aplicada no x. Então, são esses os termos que a gente tem que acostumar. Domínio contra domínio, elemento do domínio, imagem do elemento do domínio, função f, né? E imagem da função. Então, a imagem de zero por essa função é, quando você colocar o zero aqui, você vai ter 2 vezes 0 igual a 1. Então, a imagem do zero, 2 vezes 0 mais 1 igual a 1, né? 2 vezes 0 mais 1 igual a 1. A imagem do zero por essa função, por essa aplicação, é 1. Já se você colocar menos 2 aqui no lugar do x, você vai ter o f de menos 2, que é menos 4 mais 1, que é menos 3. Então, o menos 3 é a imagem do menos 2 por meio da função f. Analogamente, se você colocar meio, 2 vezes meio mais 1 vai dar 2 vezes 1 dividido por 2, dá 1, e 1 mais 1, 2. Ok. Então, a imagem do meio é 2. Se você colocar a raiz de 2, bem, 2 raiz de 2, a gente viu que o número raiz de 2 é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais que não formam uma dízima periódica, nem para, né? Nem tem um decimal exato. Então, seria impossível a gente escrevê-lo plenamente, todas as suas casas decimais, porque são infinitas. Então, a maneira mais completa de escrever 2 raiz de 2 é colocar o 2 e a raiz de 2 mesmo, tá? Não façam aproximações, não adianta. Como matemático, você tem que ter consciência que a maneira mais completa de escrever o número raiz de 2 é simplesmente o símbolo raiz de 2. Não é escrever 1,41. Não, isso é uma aproximação. 1,41, acho que 42 depois, é uma aproximação. Tá? Não existe maneira mais completa de escrever raiz de 2 do que o símbolo, o radical e o 2 dentro. E acabou. Essa é a maneira mais completa. Então, quando você vai calcular aqui o f da raiz de 2, esse é o número. 2 raiz de 2 mais 1. Não tem como escrever isso de maneira mais completa. Agora, se o número que se coloca aqui é o 0,7, aí tá, esse cara daqui é um decimal exato. Então, dá para fazer a conta. 2 vezes 0,7 dá 1,4. E aí 1,4 mais 1 dá 2,4. Tudo bem? Isso não é uma aproximação. Isso é um número exato. Agora, se você tivesse colocado aqui 1,41, por exemplo, no lugar de raiz de 2, aí 2 vezes 1,41 daria 2,82, né? Se aqui no lugar de raiz de 2 eu colocasse 1,41. Tá certo isso? Tá, né? Então, 2,82. Aí mais 1, aí eu diria, por exemplo, que isso é uma aproximação de 3,82. Ok, é uma aproximação, mas não é a resposta exata. Se você quer dar a resposta exata, a maneira correta de escrever é simplesmente essa aqui mesmo, tá? Então, como matemático, criem, como professores de matemática também, né? Criem bons hábitos de escrever a matemática como ela realmente é. Deixa essa coisa de ficar escrevendo aproximação para físico. Físico, economista, químico, etc. Nós da matemática queremos escrever a maneira mais completa possível. E a maneira mais completa possível é aquela lá, 2, raiz de 2 mais 1. Ok? Hábitos bons a adquirir. Bem, como eu disse a vocês, estava terminando os slides da parte de funções. E a cada linha que eu coloco assim em vermelho, significa que tem um monte de exercício para fazer logo depois dali, tá? Isso significa dizer que logo depois vocês terminarem a prova que eu abri hoje, né, que está lá desde meio-dia disponível, mas que eu não aconselho aqui, entrem logo. Eu no início, antes da aula, eu disse como é a prova, no final eu posso repetir, porque entrou mais pessoas. Mas quando vocês terminarem essa prova, vocês já vão fazendo os exercícios de funções para pensar na próxima prova. Então, cada traço vermelho que eu coloco aqui
Significa dizer que eu identifiquei um monte de exercícios que vem depois, tá? Aí vocês têm a monitoria com a Milena para ir fazendo e vão se preparando para quando abrirem o questionário irem bem. E eu vou pegar esse hábito de sempre dizer a vocês como é a prova antes mesmo de vocês abrirem, para ficar mais fácil, vocês ficarem mais tranquilos quando abrirem. E poderem focar quando estiverem estudando os exercícios, nos exercícios mais parecidos com os da prova. Então, domínio e imagem. Chamamos de domínio o conjunto D dos elementos x que pertence a A, para os quais existe y pertencendo a B, tal que a F associa o x ao y. Permitir. Então vamos lá, vamos olhar direito o que ele quis dizer de domínio. Então, por exemplo, eu posso dizer que uma função, ela está definida de R mais em R. Como a gente viu aqui na função, teve uma função aqui que era de R mais, né? Qual foi mesmo? Essa. A função y igual a raiz de x, de R mais em R. Então veja, eu não estou tomando o domínio completo. Né? Eu não estou tomando R como domínio, perdão. Não estou tomando R como domínio. Só me interessa R do zero para frente, né? Eu fiz exatamente esse desenho aqui. R tem a sua parte negativa, mas essa parte negativa não me interessa. O meu domínio começa no zero e segue só daqui para frente. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o domínio é o conjunto D, ou seja, apenas daqui para cá, é formado pelos elementos x que pertencem a A. Aí quem é o A? O A é a reta toda. O A naquele nosso exemplo é a reta toda. Mas o domínio não é tudo. O domínio só é daqui para cá. Então o domínio é o conjunto D dos elementos x que pertencem a A, para os quais existia a função. Né? A função é por aqui. E aí para cada x que eu pego aqui no D, existe o f de x. Existe o f de x. Então o domínio é aqui. Um x que eu pegar aqui em A, né, o nosso A é a reta toda, o x que eu pegar aqui em A, ele não está relacionado na função. O gráfico da função não passa em cima dele aqui, nem embaixo. Então não existe o f de x quando o x é negativo. Ou seja, não existe a raiz quadrada, né, do x. Não existe isso daqui não pertence ao conjunto dos números reais. Isso daqui não pertence ao conjunto dos números reais se o x for negativo, for menor do que zero. Então não está no domínio da função f de x igual a raiz de x, né, por exemplo. Então só está no domínio se existir a imagem, né, do elemento x por meio da f, que não acontece aqui. Então, como pela definição da função todo elemento de A tem essa propriedade, temos nas funções o domínio que é igual ao conjunto de partida. Então, se o conjunto de partida for todo A, o domínio é o A. Então, se for uma função que não é de R+, e sim de R em R, então o domínio é todo A. Ok? Bem, a ideia de imagem, por outro lado, é a parte que é usada no contradomínio. Né? A parte que é usada no contradomínio. Veja, por exemplo, que nesse caso, a imagem não usa essa parte. Essa parte não faz parte da imagem. A imagem só é daqui para cima. A imagem só é do zero para cima. Porque, como disse a vocês, a raiz é um número positivo. Ela não é um número negativo. Mas aí você vai se perguntar, mas por que ele colocou o mais aqui e não colocou o mais aqui? Ora, ele não colocou o mais no contradomínio, porque lembram que o contradomínio pode sobrar? Pode, o contradomínio pode sobrar. Quem não pode sobrar é o domínio. Então, o domínio ele avisa, o domínio tem que ser só o mais. O contradomínio ele deixa como R mesmo, porque pode sobrar. Esses elementos daqui da parte vermelha sobraram. Essa parte é a parte que é usada. Então, a imagem aqui só são os reais positivos. Mas ele não precisa avisar, ele precisa avisar do domínio, porque no domínio não pode sobrar ninguém, mas na imagem pode. Então ele diz aqui, chamamos de imagem o conjunto IM dos elementos Y de B,
para os quais existe x pertencendo a A, tal que a f associa o x ao y, ou seja, o par xy pertence a f. Portanto, imagem é o conjunto do contradomínio. Imagem é subconjunto do contradomínio, ou seja, a imagem ela está dentro do contradomínio. Então, nesse nosso exemplo, o contradomínio é a reta toda e a imagem é uma parte dela, é um subconjunto, tá certo? Às vezes acontece da imagem ser o próprio conjunto, como por exemplo, se você pegar a função f de x igual a x à terceira e for olhar o gráfico dessa função, o gráfico dessa função ele é assim, ó. Ele vai subindo para cá eternamente e vai descendo para cá também eternamente. Então essa é uma função cujo domínio é a reta real e o contradomínio é a imagem, que é a reta real. Ou seja, todos os valores do y na vertical aqui estarão sendo usados. Existe um x aqui, cuja imagem vai estar aqui na parte positiva. E existe um x aqui, cuja imagem vai estar aqui na parte negativa. Não vai sobrar ninguém aqui no contradomínio. Então, essa função tem por seu contradomínio a própria imagem. A imagem e o contradomínio coincidem, que não é o caso daqui, que só usa a parte de cima. Ok? Então, essa é a noção de domínio, contradomínio e imagem. A imagem é só o conjunto das imagens dos elementos do domínio. Existem elementos no contradomínio que não são usados nesse caso. Bem, então acho que está claro, né? O que é domínio, o que é contradomínio, o que é função. Inclusive acho que vale a pena repetir o que é função, né? Função é a relação binária de um conjunto, do outro conjunto. Se mudar um desses dois conjuntos já não é mais a mesma função, tá? Então, para definir função, tem três elementos. Tem um conjunto, tem um outro conjunto e tem a lei de formação entre os dois. Tem que ter os três. Se mudar o conjunto domínio, já não é mais a mesma função. Se mudar o contradomínio, já não é mais a mesma função. Se mudar a lei de formação, já não é mais a mesma função, tá? Se tiver dois desses elementos iguais e um for diferente, não é mais a mesma função, tá bom? Então, por exemplo, na hora que eu chego para você e digo que essa função aqui ela é de R mais em R, isso é uma função. Na hora que eu faço assim, ó, eu chego aqui e coloco mais, eu mudei o contradomínio. O meu contradomínio agora coincide com a imagem. Eu não estou mais olhando para essa parte de baixo, eu eliminei-a. Aí já não é mais a mesma função, tá? Só é a mesma função se tiver domínio, contradomínio e imagens exatamente iguais. Bem-vinda, Milena. Então, tá aí. Acontece de ser igual ou diferente, e para que duas funções sejam exatamente iguais, você tem que verificar exatamente essas três coisas. O domínio, o contradomínio e a imagem tem que ser exatamente o mesmo. Então, se num exercício perguntar se duas funções são iguais, tem que olhar as três coisas, tá? Não olhe só a lei de formação, tá? Então, se eu chego para você e falo da função f de x igual a x ao quadrado, e eu não lhe digo quem é o domínio nem o contradomínio, eu não lhe disse tudo. Se eu digo para você que essa função é de R, né, o domínio dela pode ser todos os reais, não tem problema. Em R, eu estou com uma função. Mas se eu digo para você que esta função, ela é, por exemplo, de Z em R, isso não é mais a mesma função. Se eu chego aqui e altero isso, digo que agora eu quero de R em R+, mesmo sendo o mesmo efeito, né, porque isso daqui vai ser sempre positivo, mas não é mais a mesma função, tá? Então, se eu altero o domínio, o contradomínio ou a lei de formação, eu alterei a função, não é mais a mesma. Bom? Bem, falando um pouco mais sobre domínio. Domínio é o conjunto das abscissas. Então, o domínio, ele sempre está aqui, tá? O domínio
é o conjunto das abscissas dos pontos tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de f. Então, se eu passo uma reta vertical aqui, ela não toca o gráfico da função que está aqui. Portanto, este ponto aqui da abscissa, ele não pertence ao domínio. Agora, se eu passo uma reta vertical por aqui, ela toca o gráfico da função. Então, este ponto que passou aqui na abscissa, ele faz parte do domínio. Se eu passar uma vertical aqui, ele já não toca mais. Se eu passar uma vertical aqui, não toca o gráfico da função. Se eu passar aqui, toca. Se eu passar aqui, não toca. Se eu passar aqui, toca. Opa! Se eu passar uma vertical aqui, toca. Se eu passar exatamente em cima do eixo y, ela não toca nenhum ponto da função, nenhum ponto do gráfico da função. Por quê? Porque veja que ele está dizendo aqui, deixa eu colocar um pouquinho maior. Ele está dizendo aqui que é aberto, ó, aberto e aberto. Então, se eu passar uma vertical aqui sobre o eixo y, vai tocar no ponto aberto daqui e no ponto aberto daqui. Portanto, não vai tocar nenhum gráfico, não vai tocar o gráfico da função. Isso significa dizer que o zero não faz parte do domínio. Mas note que se eu passar vertical em qualquer outro lugar, vai tocar o gráfico da função. Não tem como evitar. Qualquer outra reta vertical que eu passar. Aqui, por exemplo, não tem como eu passar um gráfico, uma reta vertical e não tocar um ponto da função. Porque mesmo que eu passe aqui, ó, onde você tem as diferençazinhas, aqui em cima do 1 aqui, não toca aqui porque aqui é aberto, mas toca no de cima porque é fechado. Então não tem como, tá? Bem, agora se eu passar aqui fora, é claro, já não tem mais. Se eu tiver com o domínio só limitado daqui do -2 até o 2. Alguém está querendo... Alguém quer participar? Permitido. Ok. Entendido, ó? É essa nossa situação aí da questão de passar uma vertical. Se tocar o gráfico da função, então o valor em x que tocou, ele faz parte do domínio, tá bom? Então, vamos apagar aqui essas verticais que eu passei. E veja, vamos ver exatamente qual é o domínio em cada caso, né? Então, neste caso aqui, o domínio vai desde o -2 até o 1. O domínio é aqui. Fechadinho, né? De um lado ao outro. Aqui vai do -2 até o 3. Aí quando a gente chega aqui, tem uma bolinha aberta. Então, fica antes do zero para cá, tudo, até o infinito, domínio. E depois do zero para lá, faz parte do domínio, até o infinito. Mas no zero, não faz parte. Então, o domínio dessa função aqui, ele vai ser todos os reais menos o zero. O zero não está no domínio. Ok? Aí aqui, bem, todos os pontos, desde o -2 até o 2, estão no domínio. Minto. O -2 e o 2 não estão, né? Deixa eu tirá-los. O -2 e o 2 não estão, mas os outros estão. Porque quando não está numa parte do gráfico, não está embaixo, mas está em cima. Não está embaixo, mas está em cima. Então, só não está o -2 e o 2. Então, o domínio aqui, está aqui, ó. Está explicitado aqui, né? Está aqui o domínio. A imagem, porém, só tem o 1 aqui, ó, como imagem, e o 2. A imagem só são esses dois. A imagem aqui começa no 1, né? Começa aqui no 1 fechado e vai até o 2 aberto. Começa no 1 fechado aqui, ó. Começa no 1 aberto, perdão. Aberto no 1 e aberto no 2, né? Aberto nos dois. Então ela é depois do 1 e antes do 2. Então aqui é aberto e aqui também é aberto. Então é isso aqui, ó, vai do 1 até o 2.
Agora, na parte de baixo, não vai chegar no zero nunca, né? E vai chegar até o menos 2 aqui. Então, ela vai aqui, sendo aberta em ambos. Aberto no menos 2 e aberto no zero. Deixa eu ver mais. A imagem aqui vai do menos 1 até o 4, fechada nos dois. Então, está aqui a imagem. Vai do menos 1 ao 4 e é maior ou igual e menor ou igual. Ou seja, tem a igualdade porque é fechadinho em cima e embaixo, né? Inclui os dois elementos. A mesma coisa aqui. A imagem vai desde o 0 até o 4, fechado em ambos. Então, y vai do 0 até o 4. Perfeito. Tá certo? Entendido bem a ideia de domínio e de imagem. Eu sei que a ideia de domínio e de imagem e de contradomínio vocês já têm meio que intuitivamente. Mas é importante saber fazer a leitura no gráfico cartesiano. Porque os exercícios mais importantes, as modelagens mais importantes dos problemas em todas as ciências mundo afora, está baseado justamente no conjunto dos números reais, né? Então, muitas vezes você vai ter que olhar para o sistema cartesiano plano ou para o sistema cartesiano tridimensional para modelar problemas nas diversas ciências, inclusive especificamente na matemática, tá? Então, não é uma coisa que dê para dizer assim, não vou aprender. Tem que aprender essa parte, porque vai ser fundamental para tudo que vem depois. Não dá para fazer cálculo 1, 2, 3, 4 sem entender bem essa linguagem, tá? A linguagem dos intervalos, a linguagem de funções, de domínio, de imagem, de contradomínio, tá bom? Então não abdique disso não, aprenda. Bem, tomemos algumas funções e determinemos o seu domínio. Então, por exemplo, a função y igual a 2x, poxa, quando a gente olha para essa função, a gente nota que essa função, que a gente fizer uma tabelinha, né, e sair chutando valores de x e y, a gente vai notar que essa função, ela corresponde a uma reta assim, ó. Né? Porque para cada x que eu pegar, se pegar o x igual a 1, por exemplo, o y será 2 vezes o x, será o 2. Mas aí qualquer x que eu pegar aqui, eu consigo multiplicar por 2. Então, para todo x que eu tiver aqui, eu tenho um valor de y. Isso significa dizer que o domínio são todos os reais e o contradomínio coincide com a imagem. Também são todos os reais. Então, domínio, todos os reais, contradomínio e imagem, também todos os reais. Já quando você olha para essa daqui, ó, y igual a x quadrado, aí é diferente, né? Quando você olha para y igual a x quadrado, você vai ver que, né, a gente também está acostumado a ver essa função desenhada por aí afora. O gráfico dessa função a gente viu muito no ensino médio. É uma parábola assim, né? Bem, aí nesse caso, qualquer x que você quiser pegar, você pode pegar, não tem problema. O conjunto dos números reais é o teu domínio. Mas o teu contradomínio não vai usar todos os reais, só vai usar a parte de cima. Né? Não vai ter nenhum valor correspondente à parte de baixo. Então, a imagem vai ser todos os reais não negativos, porque vai incluir o zero e todos os positivos. Agora, quando você olha para essa daqui, y igual a 1 sobre x, aí você vê que você não pode calcular no zero. Não tem como calcular 1 dividido por zero. Não dá para dividir por zero. Então, o zero é o valor de x que você não vai conseguir calcular ali. Então, ele não está no domínio dessa função. Então, a função f de x igual a 1 sobre x, essa função não pode ser calculada quando o x for zero. Você só pode calcular para x diferente de zero. Então, nesse caso, o domínio vai ser, bem, todo real que você quiser, menos o zero.
Bem, menos o conjunto com o zero, né? Não pode fazer o menos sem a chave, tá? Porque o zero seria elemento e não existe operação entre conjunto e elemento. A diferença entre conjunto e elemento. Tem que ser diferença entre conjuntos, então tem que colocar a chave. Então é todos os reais menos o zero. Ou, uma maneira que a gente está acostumado a escrever assim, né? R com a estrelinha. Tá certo? Então todos os reais menos o zero. Por que isso acontece? Se você olhar para a função, para o gráfico dessa função, você vai ver o seguinte. Tem um barulhinho aí, alguém está com o microfone ligado. Aí parou. Então, se você for olhar para o gráfico dessa função, você vai descobrir o seguinte. Ó. Quanto maior for o x, mais ela vai ficando perto de se anular. Ou seja, quanto maior for o x, mais essa função fica perto de zero, ou seja, o y vai ficando perto de zero. E quanto mais perto de zero for o x, maior fica esse número vai crescendo, né? 1 sobre x. Se você aumentar muito esse número, isso vai ficando cada vez pequeno, mas nunca vai ser zero, porque 1 dividido por qualquer número diferente de zero nunca vai ser zero. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, que vai acontecer assim, ó. Se você se aproxima do zero com valores negativos, por exemplo, menos 0,0001, então vai dar um valor grande, só que negativo. Então vai ficando grande, só que negativo. E aqui pela direita vai ficando grande, só que positivo. E se você pegar o x e for cada vez mais negativo, um número grande, menos 1 milhão, isso daqui vai ficando perto de zero. O f de x vai se aproximando do zero. Mas em nenhuma das situações isso vai ser zero. Então, o x nunca vai poder ser o zero, tá? O x não atinge o zero. O teu domínio tem todos os reais que você quiser. Pode pegar qualquer número real. Mas não pode pegar o zero. O zero aqui você não pega, tá? E isso daqui nunca vai dar zero como resposta também. Então a imagem também vai ser isso. Pode dar qualquer número real que você quiser, né? Você quer um número real que dê isso? Bem, seja A o número real. Você quer que o 1 sobre x dê A. Não tem problema. O x que você vai colocar é o 1 sobre A, né? É só trocar a posição desses dois, né? Esse A não é zero. Não pode ser zero. Nunca vai poder ser zero. Então, qualquer número real que você quiser, você consegue calcular o valor do x. É só calcular 1 sobre A, né? E aí, quando você calcular f de 1 sobre A, por essa definição aqui, isso vai ser 1 sobre A, que é o inverso do 1 sobre A, que é o A. Então, de fato, você consegue, se você colocar 1 sobre A, a resposta vai ser A. Então, não importa o A que você pegar aqui na imagem, você consegue sempre um x, né, que a função vai associar a ele. Só não o zero, é o único número que não vai dar nunca nessa função. Então, o domínio é R estrela e a imagem também vai ser R estrela para a função 1 sobre x. Bem, raiz de x, o domínio é R+, a gente já viu, né? É aquela função que vai subindo. Raiz cúbica de x, o domínio é R. Vou deixar que vocês pensem um pouquinho, façam gráficos sobre essas duas últimas. E olhem direito quem é domínio e quem é contradomínio. Já estão alertas, né? O professor vai colocar uma prova assim. Qual o domínio dessa função? Aí vai dar uma função lá que vai ter um probleminha, né? Geralmente não vai ser todo mundo. Vai ter alguma coisinha lá que... Então, umas funções assim chatinhas de olhar é sempre bom para a gente se exercitar, tá? Então já sabe que uma das questões da próxima avaliação é qual o domínio dessa função. Domínio, imagem, coisas assim. Terminou esses slides, né? Minha sequência de slides para essa parte de funções terminou. Então vamos dar continuidade nos tipos específicos de função. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou aqui pegando outro slide. Bem, aqui é meu próximo assunto, funções
função constante e função afim. Então já falamos os tipos já falamos o geral sobre função. Agora vamos falar tipos de função específica, né? E aí tem as funções constantes e afim, as funções polinomiais, né? As polinomiais do ensino médio que vocês mais estudaram foram as dadas por polinômio de grau 2. E aí vai começando, talvez vocês comecem a entender porque vocês vão precisar estudar cálculo 1. Porque, pense, vocês aprenderam a fazer gráfico de polinômio de grau 2. Mas quando eu fui para polinômio de grau 3, já era um Deus nos acuda. Já não dava para fazer o gráfico. A não ser a função f de x igual a x ao cubo, que eu desenhei agora há pouco, né? Sobe para um lado, desce para o outro. Beleza, mas é só x ao cubo. E se for x ao cubo mais 5x² menos 3x mais 2? Entendeu? Se for x ao cubo menos 4x mais 5. Né? Essas funções, como é que faz o gráfico? Aí com o estudo de vocês na graduação, vocês vão entender que quem resolve esse problema de fazer o gráfico de funções mais arrojadas é o cálculo diferencial integral. Vocês vão aprender derivada e vão aprender integração, e esses estudos ensinarão vocês a estudar as funções, por exemplo, de polinômios com grau maior do que 2, que o ensino médio não permitia para vocês. Vocês só podiam estudar funções para fazer o gráfico até a parábola. Passou da parábola, vocês não sabiam fazer o gráfico detalhadamente. Para fazer, tinha que fazer uma tabelinha, ficar chutando cada um dos valores, mas aí era humanamente extremamente trabalhosa, né? O computador faz algo parecido às vezes, mas o cálculo diferencial vai ensinar a vocês que, dado um ponto do gráfico da função, é importante saber a inclinação da reta tangente que passa naquele ponto. Então, se houver uma reta tangente que passa naquele ponto, saber se ela sobe ou se ela desce vai dizer a você se o gráfico sobe ou se desce. E aí, você descobrindo onde o gráfico sobe, onde ele desce, onde ele corta o eixo X, você já conhece, né? Já começa a ter uma ideia de como é o gráfico da função. E se você pensar que função modela problemas práticos, né? Problemas nas ciências em geral, na física, na química, na matemática, na biologia, nas ciências econômicas, em tudo que você imaginar na vida, tudo é modelado a partir de funções. Saber onde sobe, saber onde desce, né, significa saber onde vai ser o maior custo de uma certa produção, ou saber onde é que vai ser o menor custo, ou onde é que eu consigo gastar menos e lucrar mais. É o ponto de uma função que vai dizer isso a vocês. Quer dizer, que vai dizer isso ao economista, ao pessoal que vai precisar dessas coisas. E aí, para estudar o nível de dificuldade maior, pode ter certeza que funções estudadas a partir de derivadas integrais vai ajudar vocês a compreender essas coisas, né? Da subida, da descida de funções, e vai ter aplicações espetaculares. Por isso que o cálculo diferencial integral é uma das... Eu não gosto de chamar de invenção, porque eu não acho que matemática é inventada. Eu acho que ela já existe, já que está no campo das ideias, né? É uma descoberta, no meu ponto de vista. Então é uma das maiores descobertas da humanidade, né? Que historicamente a gente sabe que os nomes destacados são Leibniz e Newton, que descobriram o cálculo diferencial integral separadamente, né? Leibniz preocupado com aspectos mais matemáticos, Newton preocupado com aspectos mais físicos, e eles dois estudaram juntos o cálculo diferencial integral, que hoje em dia a gente conhece bem melhor do que eles, só que é uma força de expressão, tá? Porque eles eram geniais e a gente tem muita utilidade. Bem, mas por enquanto vamos revisando as funções que a gente sabe fazer o gráfico. Então, a primeira, função constante. Ora, é assim, ó. O gráfico da função é assim, uma reta. Então, se a constante for esse número c que está aqui, isso significa dizer que essa medida daqui do zero até o ponto onde ela passa, é a medida c. Certo? É a medida c.
Então, o gráfico é uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo x, né? Uma reta paralela ao eixo x, que passa exatamente na constante da definição da função. Então, se eu disser a você que f de x é igual a π, então a medida daqui até onde ele passar é o π, 3,14, 15, 9, 26, etc. Aí essa aqui, ó, ele diz que aqui é o ponto 0,3. Significa dizer que quando eu pego x igual a 0, o y será igual a 3. Oi? Ok. Então, se eu pego x igual a 0, eu tenho y igual a 3. Então, o gráfico da função é essa reta que vai passar no valor 3. Ou seja, em outras palavras, a distância daqui até aqui é 3. Mas pode ser menos 1 também, ó. F de x igual a menos 1. Essa distância daqui até aqui é menos 1. O gráfico da função é essa reta aqui horizontal, que passa no valor menos 1. É o gráfico mais simples possível. A imagem é a constante, né? A imagem só tem a constante, é o conjunto que tem a constante. Veja que a imagem não é o C, a imagem é o conjunto unitário que tem o C, tá? Lembrem-se de usar a linguagem de conjuntos, para não cometerem enganos. E sabem que eu maldosamente lá nas opções das nossas avaliações eu vou colocar errado, né? Para ver se você marca o X no lugar errado. Ou seja, eu vou perguntar a imagem é isso e vou botar um número sozinho. Aí você vai e cai lá e marca o número. Aí vai estar errado, porque o número sozinho não é conjunto. E imagem é um conjunto. Tem que ter chaves de um lado e do outro, tá? Então, o conjunto imagem, você não pode chegar e dizer assim, a imagem é o número 5. É não. A imagem é o conjunto que tem o 5, tá bom? A gente viu quando estudou o conjunto que isso era importante, né? Colocou a chave e passou a ser conjunto. Ok, então isso é a função constante, a mais simples delas. Aí a função identidade é aquela que o número que eu pego no domínio é o número que eu tenho no contradomínio. Primeiro detalhe da função identidade. Ela é uma função do conjunto A no conjunto A, né? Porque se eu vou pegar um elemento aqui e eu vou ter outro do outro lado igual, então eu tenho que ter o mesmo conjunto. Então a função identidade, ela é uma função de A em A, seja lá quais forem esses conjuntos A's que eu estou falando. Então, no nosso caso, estudaremos com muito zelo mais as funções de R em R, né? Então, é uma função que a todo número real, daqui da reta R, associa um número real da outra reta R, né? De Y em Y, tá? E aí, o que ela faz? Ora, ela pega o 1 daqui, associa com o 1 daqui. O 2 daqui com o 2 daqui. O π daqui, ela vai associar, né? Pega o π, olha o ponto que corresponde ao π e marca o π do outro lado. Então, ela associa o que ela pega aqui no x, ela coloca no y. É o mesmo valor, tá certo? E aí, quando você pega todos os valores possíveis e imagináveis, né? Isso dá como gráfico uma reta. Uma reta que divide os quadrantes, né, exatamente no mesmo ângulo, ou seja, 45 graus. Divide os 90 graus do nosso sistema cartesiano ortogonal em duas partes exatamente iguais aqui. Então, 45, 45. Ela é chamada de bissetriz, né? Esse gráfico é chamado de bissetriz dos quadrantes. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares, porque a gente enumera os quadrantes assim, né? Essa parte aqui que o x e o y é positivo, a gente diz que é o quadrante 1. Essa que o x é negativo e o y é positivo, a gente diz que é o quadrante 2. E essa que ambos são negativos, a gente diz que o quadrante é o 3. Aqui onde o y é negativo, mas o x é positivo, a gente diz que é o quadrante 4. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares é o gráfico da função identidade, a função que a todo x associa o próprio x.
Então, o gráfico da função identidade é uma reta que contém as bissetrizes do primeiro e do terceiro quadrante, né? Porque é a bissetriz para cá e a bissetriz para lá. Bem, a imagem é o conjunto R, né? Tanto o domínio quanto a imagem R. E aí, função linear. A função linear, né? A definição precisa de função linear é uma definição algébrica. A função ela é linear, vocês vão ver isso com mais zelo no estudo das estruturas algébricas. Lá na frente, no estudo de funções em geral, acho que álgebra linear vocês já vão ver. A função, por definição, ela é linear quando acontece o seguinte. Quando você pega quando você pega dois elementos, vou botar A e B. Quando você calcula essa função na operação, vou botar adição aqui, entre dois elementos, ela conserva a operação no contradomínio. Ou seja, tem alguém querendo entrar? Ou seja, o que eu estou te dizendo é o seguinte: se aqui tem uma soma, ela soma as imagens do outro lado. Se aqui for um produto, nesse caso daqui, basta pensar na soma. Não, aqui tem um número vezes o x também, né? Se você tiver um número vezes o argumento da função, esse número aqui é um número conhecido e esse é a variável, então isso também pode ser escrito como a vezes f de x. Então, formalmente, a função ela é linear quando ela cumpre essas duas obrigações aqui, tá? Verão um pouco mais disso em álgebra linear. Bem, mas nesse caso, qual é a função que cumpre essas coisas? É a função desse tipo aqui, ó. Toda função que é do tipo um número vezes x, ela cumpre isso. Porque se você pegar, por exemplo, o f vou escrever assim, x mais y. E a definição é isso, é um número vezes x, onde esse número é diferente de zero, você teria a vezes x mais y. E aí isso seria ax mais ay. Isso seria exatamente f de x, né, que é o ax, f de x é o ax, mais f de y. Então, essa função definida dessa maneira, ela cumpre essa primeira obrigação. F de A mais B é F de A mais F de B. Aqui eu mudei as letras, só para ficar mais coerente com isso aqui. F de x mais y é F de x mais F de y. Veja que cumpre a mesma propriedade. Por outro lado, se você tiver um número multiplicando o x, vai acontecer isso, se a definição for essa. Vamos ver. Vamos dizer que eu estou calculando f em b vezes x. A definição da função é essa. Então vai ser a vezes bx, né? Porque o meu x é o bx. Ora, então isso dá para escrever como... Isso daqui eu quero mostrar que f de ax é a f de x. Então, eu coloco o b para frente, né? No lugar do a aqui está o meu b. Aí ficaria bax. bax. Se você olhar para bax, isso é exatamente b vezes f de x, né? b vezes f de x, que o f de x é o ax. Aqui. Então, f de bx, um múltiplo do x, você tira o número, né? Coloca o número para fora e o que fica é o f do x, que é essa propriedade aqui, ó. Então, de fato, uma função que for definida assim, ó, a vezes x, né? Uma função de r em r definida dessa maneira, ela é uma função linear, baseado nessa definição formal de função linear. Bem, ele diz aqui que demonstra-se que o gráfico dessa função linear é uma reta que passa pela origem. Demonstra-se mesmo, tá? Formalmente, quando ele diz que dá para demonstrar, e ele está falando de formalidade mesmo, demonstra-se formalmente. Mas não é o nosso objetivo aqui demonstrar formalmente. Então, vamos só aceitar, tá? Se você fizer um número vezes x,
vai passar na origem, porque quando x for zero, né, vai ficar o número vezes zero. Então vai dar zero. Esse número que ele está multiplicando, o número a na definição dele, não é zero. Então um número vezes zero vai dar zero, mesmo que o número fosse zero, mas nesse caso nem é. Então um número diferente de zero vezes zero vai dar zero. Portanto, essa função com certeza passa na origem. E que ela é uma reta, aí é um pouquinho mais chatinho de demonstrar, precisaria de um pouco mais de matemática, usar um pouquinho de geometria analítica e tal, então não vamos usar agora não, vamos apenas aceitar que de fato é uma reta. Então o gráfico de uma função linear, ele é uma reta, essa reta nem está passando direito na origem, vou colocar um pouquinho mais. É uma reta que passa na origem aqui, tá? É uma reta que acontece que o f do zero, né? F do zero, que vai ser a vezes zero, é zero. Então, é uma reta que passa na origem. E, de fato, ele diz que a imagem é o conjunto dos números reais. Aí ele explica por quê. De fato, qualquer que seja o y que eu pegar em R, né? Se eu pegar aqui um y qualquer do R, peguei um y qualquer. Aí eu quero mostrar que existirá um x, né? Vou passar no gráfico e vou achar aqui um x. Vou achar um x tal que o f de x seja o y. Ora, mas pela definição da função, esse y, né? Esse y, ele seria o nosso f de x. Mas o nosso f de x, por definição, ele é ax. Então você tem que o y, ele é ax. E você tem que o a é diferente de zero. Então você pode dividir por a dos dois lados e você vai ter que o x, ele é y dividido por a. Então, de fato, se eu pegar um y aqui, eu encontro o x. Perdão, o x é y dividido por a. Então, se eu pegar um y, seja ele qual for, existe um x, né, que é justamente você pegar ele e dividir por a, vai dar o valor do x, tal que o f de x é o y. Portanto, x é y sobre a pertencendo a R, logo, qualquer y que eu pegar aqui, ele tem um x que a f leva nele. Ou seja, todo mundo da reta real pertence à imagem. A reta real é a imagem. A reta real é a imagem. Foi o que ele afirmou aqui. Ok. Função afim ou função constante e função linear. Aí, exemplo. Pegou aqui y igual a 2x. É uma função assim. Para cada x que eu pegar aqui, ela me dá como imagem o dobro do número que eu pegar aqui. Pegou o 1, ela te dá o 2. Se pegar o 2, ela te dá o 4. Se pegar o 3, ela te dá o 6 e assim por diante. Você faz uma tabelinha, né? Só como você já sabe que é uma reta, bastam 2 pontos. Se pegar x igual a 0, 0, 0. Se pegar x igual a 1, você tem 2. Aí marca os 2 pontos e faz a reta. Aqui, se você pegar 0, 0, 0, né? Ele nem coloca, porque ele já afirmou que sempre passa no 0, 0. Se você pegar x igual a 1, você tem menos 2, porque aqui é exatamente o dobro, só que com o sinal contrário. Então, menos 2. E aí ele fez os dois gráficos. Essas são as simplesinhas que tem para falar. É só a introduçãozinha, né, de funções específicas. E aí já tem uma reta vermelha de novo, dizendo que tem mais exercício aí para vocês olharem, para vocês fazerem. Façam aqueles que vocês se sentirem desafiados. Os que forem simples demais, não precisam fazer. Não sigam sempre os meus conselhos não, tá? Que eu era um aluno meio diferente nisso. Não por ser bom, exatamente pelo contrário. Eu não gostava de fazer exercício em casa. Eu prestava muita atenção na aula. Então eu passei muito tempo da minha vida e quando eu pegava uma lista de exercícios eu fazia assim: ah, essa eu não vou fazer não porque eu sei. Na graduação eu fiz isso também. Essa eu não vou fazer não porque eu sei. Essa daqui também não porque eu sei. Aí saía ticando assim as questões. Aí essa daqui eu não sei. Ah, se eu não sei, como é que eu vou fazer, né? Aí eu não ticava, deixava em branco. Aí ia para outra. Essa eu sei, eu ticava e no final
A minha lista estava ticada nas que eu sabia e estava sem nada nas que eu não sabia. Aí eu chegava para os colegas na universidade e perguntava: você fez a quinta, fez a terceira, fez a primeira, às vezes, né? Às vezes eu sabia fazer nem a primeira. Aí o colega dizia: fiz. Aí eu: deixa eu dar uma olhada. Tinha colega que não gostava, mas tinha uns que mostravam. Aí quando eu abria assim, que eu olhava, que eu entendia a questão, aí eu chegava na minha lista e ticava. Ou seja, eu passei muito tempo sem fazer exercício nenhum, porque eu não gostava de parar para fazer exercício. Não aconselho que vocês façam isso. Mas tá lá uma questão que a conta é 7 menos 2, 5. Eu sei fazer. Acabou. Não vou fazer, né? Não vou fazer. Pega uma questão que lhe desafie mais e vá fazer. Agora, as que lhe desafiarem, façam. Façam, porque pode ser que ali tenham ideias muito importantes e que essas ideias importantes sejam justamente as ideias que o danado do professor vai querer cobrar na prova. Estou ouvindo uns barulhos aqui no celular, vim dar uma olhada. Não é ninguém daqui, então tudo bem. Tá? Então, não aconselho todo mundo a estudar como eu não, mas também, se tiver muito exercício demais no livro, não obrigatoriamente tem que fazer tudo não, né? Faz os que realmente você sente que vai acrescentar alguma coisa. Bem, um barulhinho, acho que foi uma mão levantada. O problema é achar que sabe. Isso. Era por isso que eu não tirava 10 em todas as provas, entende? Quando chegava na prova, às vezes eu tirava nota abaixo, porque eu achava que sabia. Mas às vezes também acontecia de o professor pesar a mão, né? Às vezes a lista que era dada não tinha nada a ver com o que era colocado na prova. Então eu até sabia mesmo a lista, mas às vezes a avaliação vinha fora do contexto. Acontece. Eu acho que já fiz isso também. Bem, função afim. A função ela é afim quando ela tem esse tipo de definição. Professor, a função afim ela é linear? Bem, vê lá. Vamos calcular f de x mais y. Pela definição que tem aqui, seria a vezes x mais y, né? Porque o que tem dentro do argumento é x mais y. Então, no lugar do x eu coloco x mais y. Então, a vezes x mais y mais b. Isso é igual a vezes x a x mais a vezes y a y mais b. Isso não deu, é diferente, né? É diferente do que seria. O que seria f de x? Seria ax mais b. E o que seria f de y? Isso daqui seria f de x. E isso daqui seria o f de y. AY mais b. Note que isso é o que seria o f do x mais o f do y. Portanto, f de x igual a f de x mais f de y não aconteceu. Porque o f do x mais y só apareceu o b uma vez. E para ter o f do x mais o f de y, teria que aparecer o b duas vezes. Não apareceu. Então, essa função não é linear. Então, não vá se equivocar, porque o gráfico é uma reta, vou chamar a função de linear. Não. Ela é uma função afim. Ela não é linear. Para ser linear, tem que passar no 0, 0. Tem que passar no 0, 0. E não acontece com a função afim, tá? A função afim ela não passa no 0, 0. Agora, ao contrário é verdade, a função linear ela é uma função afim? Né? Que eu estou dizendo que a definição da minha função é essa, mas eu disse que o A é diferente do 0. Eu não falei nada sobre o B. Então a função f de x igual a ax mais 0, ela é uma função afim. Mas essa função é exatamente f de x igual a ax. Ela também é linear. Então, a função linear, ela pode ser dita de uma função afim, ser chamada de função afim. Mas a função afim não pode ser chamada de função linear, tá? A função linear, ela é uma função afim onde o
B, que a gente vai chamar de coeficiente linear, é zero. Notemos que para B igual a zero, y igual a ax mais b se transforma em y igual a ax. Podemos então dizer que a função linear é um caso particular, né? Uma particular função afim. Tá? Então está aqui os exemplos. Ó. Essa daqui ela é afim, mas não é linear. Essa é afim, o A aqui é 1, tá? O A aqui é 1, o B é menos 3. Essa daqui o B é 0, ou seja, ela é uma função afim e também linear. Tá? Está aqui dizendo quem são os respectivos A's e B's do nosso exemplo. Então, função afim já foi. Gráfico. Bem, aí aqui está o teorema provando que, de fato, o gráfico cartesiano da função f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é uma reta. Então, ele não mostrou a demonstração de que o gráfico da função afim era linear era uma reta. Mas ele está ali demonstrando que o gráfico da da afim é uma reta. Que, teoricamente, é mais difícil até do que mostrar da linear. Ou seja, ele escolheu a tarefa mais dura para poder fazer uma tarefa mais nobre. Né? Então, vamos ver aqui a demonstração dele. Vamos ver se a gente consegue entender bem. Vejamos. Teorema, né? O gráfico cartesiano da função tal com a diferente de zero é uma reta. Veja. Ele podia ter feito um se somente se, tá? Nesse teorema. Ele poderia ter dito assim: o gráfico cartesiano é uma reta se e somente se a função for afim. Ficaria ainda mais bonito, né? A demonstração tinha que ser: se é uma reta, então a função é afim. E se é afim, então é uma reta. Ele podia ter feito um se e somente se. Ele teria que demonstrar indo e voltando. Mas ele escolheu uma posição para demonstrar. Mas vale a pena lembrar esse detalhe para vocês, tá? Vale indo e vale voltando. Então, não só o gráfico da função é uma reta quando ela é afim, como se o gráfico é uma reta, então ela é afim. Então, vou repetir. Não só o gráfico da função afim é uma reta, como se o gráfico de uma função for uma reta, então ela é afim, tá? Valeria indo e voltando. Mas veja aqui como é que ele fez a demonstração. Sejam A, B e C três pontos quaisquer distintos, 2 a 2, do gráfico cartesiano dessa função dada dessa maneira, né? Com A diferente de zero. Então, ele pegou aqui três pontos. x1, y1, x2, y2 e x3, y3, respectivamente, as coordenadas cartesianas desses pontos. Então, x1, y1 é a coordenada de A, x2, y2 de B, x3, y3, as coordenadas de C. Bem, aí para provarmos que os pontos A, B e C pertencem à mesma reta, né? Ele quer provar que o ponto A, B e C pertencem à mesma reta. Mostremos inicialmente que os triângulos retângulos ABD e BCE são semelhantes. Então, ele está meio que duvidando, né? De fato, esses três pontos formam a mesma reta. Mas aí ele está dizendo assim, vamos pensar que não, né? Aí, para poder mostrar que, de fato, isso daqui formam uma mesma reta, ele resolveu olhar para os triângulos. Resolveu olhar para os triângulos. Ele olhou para os triângulos ABD e BCE. Então, ele está olhando para os triângulos ABD, esse triângulo aqui, ó, ABD, e o triângulo BCE. Ele vai querer concluir que, na verdade, isso daqui não é troncho assim, isso é uma reta. Então, ele olha para esses dois triângulos. E daí? Ele quer mostrar que eles são semelhantes. Ele diz, de fato, quando você olha para y1, x1, y1, como é ponto do gráfico da reta, então você tem que o f do x1 é igual ao y1, ou seja, y1 é igual a x1 mais b. E você olha que x2 e y2 pertencem ao gráfico da reta, então y2 é ax2 mais b,
E o mesmo acontece com x3 e y3, né? y3 é igual a x3 mais b. Então aqui você tem 1, 2 e 3. Aí o que ele faz? Ele faz as seguintes contas. Subtraindo membro a membro, temos... Opa! Quem é que ele fez? Ele fez y3 menos y2. Ou seja, ele fez esse menos esse. Tá? y3 menos y2. Aí fica y3 menos y2 aqui. E aí do lado de cá fica ax3 menos ax2 e fica mais b e menos b, né? Esse menos esse. Ou seja, o b cai e aí você tem como colocar o a em evidência. Aí fica ax3 menos x2. Então, y3 menos y2 igual a vezes x3 menos x2. É isso aqui que ele fez. Ó. y3 menos y2 é ax3 menos x2. E ele fez y2 menos y1. Ou seja, esse menos esse. Aí esse menos esse. Colocou o a em evidência e o b menos b se eliminam. E aí ele tem essa outra igualdade aqui. Ok? Bem, feito isso... Se ele passar essa diferença aqui, ó, x3 menos x2, para dividir essa aqui, fica y3 menos y2 dividido por x3 menos x2. Isso dá A. E se ele passar x2 menos x1 para dividir y2 menos y1, também vai dar A. Portanto, dividir esse por esse, essa diferença por essa diferença, ou dividir essa diferença por essa diferença, ambos dão A. Portanto, essas coisas aqui são iguais. E aí o que ele conclui? Os triângulos ABD e BCE são retângulos e têm lados proporcionais, então são semelhantes. Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles têm este ângulo aqui e este ângulo aqui retos, certo? E além disso, eles têm que a divisão desse lado por este lado dá a mesma coisa que a divisão, né? y3 foi essa divisão, y3 sobre y2, x3 é menos x2, e a outra divisão é este lado aqui, ó, este lado aqui, que está aqui, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, também dá a mesma coisa. Portanto, você tem a proporcionalidade entre os lados e tem o fato de que eles têm dois ângulos aqui retos. Então, tem um teorema que garante que se você tiver essa proporcionalidade dos dois lados que formam um ângulo reto, né, em dois triângulos retângulos, então esses triângulos são semelhantes. Aí ele usou esse fato para afirmar isso. Os dois triângulos são semelhantes. E se os triângulos são semelhantes, o que acontece? Os lados correspondentes, eles correspondem a ângulos iguais. Então, o y3 menos y2 corresponde ao y2 menos y1. Portanto, este ângulo daqui é igual a este ângulo daqui. No desenho não é, porque ele fez de propósito. Este ângulo daqui é igual a este ângulo daqui, né, pelo fato de que esses triângulos são semelhantes. Ora, mas se esse ângulo daqui é o mesmo que esse ângulo daqui, então esses pontos aqui estão alinhados. Portanto, o gráfico é uma reta, tendo em vista que a gente pegou quaisquer três pontos. Foi essa a argumentação dele para a demonstração desse teorema, tá? Deixa eu dar uma diminuídazinha para voltar ao tamanho que estava antes. Opa, não era tão pequeno. Assim. Ok? Então está demonstrado que de fato o gráfico de uma função afim é uma reta. Ele demonstrou usando esses argumentos. Certamente ele escapou da volta, né? Que seria mostrar que se é uma reta, então é uma função afim. Mas não é muito difícil também, né? Basta você fazer o trabalho contrário, tá? Vai construir os triângulos semelhantes e vai mostrar que, consequentemente, acontece aquela relação entre o y e o x de todos os pontos. Ou seja, o y vai ter a forma A, onde A é justamente o coeficiente angular dessa reta, né? Que se você estender um pouco mais o gráfico, né? Se você pensar nessa reta, né? Sendo reta mesmo, né? Porque
tá aí, não tá reto, né? Se pegar a reta mesmo assim, ó, aí este ângulo B e esse ângulo alfa, que são iguais, também é o mesmo ângulo que vai estar aqui, que é justamente o coeficiente angular da reta. Então f de x igual a x mais b. Esse a aqui é justamente a tangente deste ângulo, que é o alfa e o beta, que também será aqui, que é o ângulo que forma com o eixo x, né? E esse b aqui, a gente vai descobrir que é o valor onde ela passar aqui no eixo y. Nesse nosso desenho aqui está praticamente passando no zero, mas é onde ela cortar o eixo y, por isso que a gente vai chamar de coeficiente linear, tá? Então a demonstração do sentido contrário é um pouquinho trabalhosa, mas não é impossível de ser feita. Ok. E aí, aplicações, construir gráficos. Bem, as características principais dos gráficos de funções afins são: se o a é positivo, a função é crescente, ela vai subindo da esquerda para a direita. Se é negativo, se o a é negativo, então ela vai descendo. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai te dizer se o gráfico sobe ou se o gráfico desce. E o b é o valor exato onde passa no eixo y, porque quando você fizer f de zero, né, quando x for zero, você vai ter a0 mais b, ou seja, vai dar exatamente o b, o f de zero dá b. Então, se o f de zero dá b, né, se você tem que o y ele é igual a f de x e ele tem a forma ax mais b, então quando você pegar o zero, você vai estar com f do zero, você vai estar com a vezes zero mais b, então você vai estar exatamente com o b. Então o b, quando o y é igual a b, você tem exatamente o ponto 0b, né? Será o ponto 0b. Então quando você pega nessa função aqui, coloca x igual a 0, você tem 3. 3 é exatamente a coordenada do y, onde o gráfico da função toca a ordenada, né? O eixo das ordenadas. E aqui é o eixo das abscissas, que a gente mais tarde vai chamar de raiz da função, que é obtido quando você iguala o y a zero, ou seja, quando você faz menos x mais 3 aqui, igual a zero. Ou seja, quando x é igual a 3 nesse caso, né? Que toca no 3. Já essa daqui, ó, aqui é o 1, então ela toca no 1, no eixo y. Ela é crescente porque o a é positivo. 2 maior que 0, então ela sobe. Aqui o a é menos 1. A igual a menos 1. É menor do que 0, então ela desce. Então são essas coisas que essa expressão nos diz. Olhando para o A, a gente sabe se ela sobe ou desce. Olhando para o B, a gente sabe onde ela toca o eixo Y. Ok? E sabe também qual é a tangente do ângulo, do menor ângulo que ela formar com o eixo X. No caso aqui, por exemplo, o ângulo é esse. A tangente deste ângulo é 2. Nesse caso aqui, o ângulo é esse. Ah, então não é o menor ângulo, né? É o ângulo no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário de leitura. Nosso alfa é esse. Então a tangente é, nesse caso, menos 1. Ou seja, esse ângulo daqui, ele seria, se a gente for olhar, né? Lembrar da nossa boa e velha trigonometria, que a essa altura ninguém lembra mais. Não se assustem, a gente não vai cobrar agora. Mas se a gente for olhar, né? O que a gente está vendo aqui é o seguinte. Se você pensar no eixo X como sendo um eixo horizontal aqui, né? Então este ângulo aqui está me indicando uma reta que passa para cá, assim, né? Passa para cá. Deixa eu tentar fazer mais retinho, que ficou meio desalinhado. Vai ficar ruim mesmo, não tem jeito não. É difícil de acertar o ponto, deixa eu ver se eu acerto. Ah, ficou melhor, mas tudo bem. Aí quando a gente olha aqui o eixo Y, né, que a gente marca os senos. Marca os senos aqui, ó. A gente não lembra mais disso não, eu sei.
mas as tangentes a gente marca aqui, mas pode ser que alguém lembre, por isso que eu estou falando disso. Pode ser que alguém lembre e vai entender o que quero dizer. Então, quando a gente olha isso, essa mesma reta, só que aqui no sistema cartesiano, o ângulo que você tem é esse aqui, ó. Esse é o nosso ângulo alfa, e aí a tangente dele é menos 1, é o que está aqui, ó, menos 1, né? Esse ângulo é exatamente 45,90 mais 45 aqui, ele é um ângulo de 135 graus. Então, só olhando para a expressão aqui, eu já sei qual é o ângulo que essa reta faz com o eixo x. Já essa aqui, ó, a tangente deu 2, não é uma tangente muito comum, né? Se a gente for desenhar aqui a reta cuja tangente vai dar 2, a reta vai estar lá em cima, ela é assim, né? A inclinação dela seria uma coisa assim, ó, para cima. E aí o ângulo seria esse. Ela toca a reta das tangentes lá em cima no 2. Essa é uma tangente que a gente não está acostumado a conhecer, a gente não sabe qual é esse ângulo fácil, mas esse aqui a gente sabe, tá? Então vai juntando todos esses conhecimentos para a gente estudar funções, saber características de funções, detalhes sobre funções, para fazer as aplicações nas diversas ciências. Coisa que para mim não interessa. Eu só estudo matemática. As outras ciências, os físicos, os químicos, os engenheiros, o pessoal que se vira nas outras áreas, que se virem, né? O nosso ferramental é matemática, a gente estuda matemática. Mas para vocês terem uma ideia de como tudo se mistura, né? Estava falando de funções, de repente já tive que falar do ciclo trigonométrico rapidinho. Mas isso fica para o futuro, vocês irão aprender bastante ainda. Muito bem, então as aplicações são basicamente essas. Vou repetir. Numa função afim, 3 coisas são importantes. Coeficiente angular, que te dá a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. E aí, se ele é negativo, essa reta desce. Se ele é positivo, essa reta sobe. Essas informações são importantes e podem ser cobradas em exercícios, né? Então eu posso de repente fazer um gráfico, colocar no exercício e perguntar assim a vocês, dado esse gráfico, qual dessas expressões aqui é a função? Aí, se é uma reta que está descendo, você sabe que o gráfico não pode ter um número positivo multiplicando, porque o número positivo faria a reta subir, né? Então deem atenção a esses detalhes. Se o A é negativo, ela desce, se o A é positivo, ela sobe. E o valor que fica depois, o número B, ele é sempre o ponto onde a reta toca o eixo Y. Então é importante saber, olhar para a expressão e desenhar o gráfico, e também é importante olhar para o gráfico e saber a expressão. Indo e voltando, né? Nossas ideias têm que ir e voltar com facilidade. Pois bem, mais detalhes sobre imagem. Teorema: o conjunto imagem da função f de RR definida assim, ou seja, da nossa função afim, o conjunto imagem é todos os reais, né? Intuitivamente óbvio, né? Você pega uma reta, ela não faz curva, ela não tem problema de onde calcular. Qualquer x que eu quiser eu calculo, né? Na forma ax mais b. Portanto, o domínio é todo mundo. E aí eu tenho resposta para todo mundo também, porque a reta vai infinito para um lado e para o outro. Então a imagem também é todo mundo. Então, intuitivamente simples de aceitar, né? Repito, ó, se o que eu falei foi vazio para alguém, vou desenhar aqui, né? Então desenhe uma reta qualquer, tá? Pensa aí na reta que você quiser. Subindo, descendo, sei lá. Fazer uma qualquer aqui, pá. Desenhe uma reta qualquer. Então, não importa qual seja o x que eu pegar aqui. Não importa qual seja o x que eu pegar aqui. Eu terei sempre um f de x para marcar aqui, né? Pode ser aqui perto do zero ou pode ser longe como for. Eu vou sempre tocar a reta e encontrar um f de x aqui. Por que estou dizendo isso? Porque isso daqui vai a infinito, né? O eixo y vai a infinito. O eixo y vai a infinito. O eixo x também vai a infinito.
todo mundo aqui vai até o infinito. Então o eixo X, o eixo Y, todo mundo vai a infinito. A reta também vai a infinito. Então não tem opção. Se eu pegar qualquer X, eu tenho Y. Se eu pegar na parte negativa, também vou ter imagem, porque a reta ela está indo a infinito, né? Essas coisas não param só no tamanho do gráfico que eu estou conseguindo desenhar. Tudo isso vai a infinito, né? Essa reta vai a infinito, o eixo Y vai a infinito, o eixo X vai a infinito, tudo vai a infinito. Portanto, toda reta real é imagem, toda reta real vai ser domínio, né? Então, quando você está diante de uma função afim, domínio e imagem são todos os números reais, certo? Todos os números reais. E aqui ele diz, ó, de novo, né? Se você chutar um valor de y qualquer, dado um y aqui, qual vai ser o x que eu vou encontrar aqui? Ora, o y vai ter que ser o nosso f de x. Então o y vai ter que ter a forma ax mais b. Ok, então qual é o x que eu tenho para dar esse y? Eu passo o b para o outro lado, eu tenho y menos b. Eu passo o a para dividir, então fica y menos b sobre a. Isso vai ser o x. Eu posso passar o a para dividir? Posso, porque eu estou supondo a diferente de zero. Então é esse, ó, o x. Dado um y qualquer, eu sempre tenho como calcular o x. Portanto, a imagem é todo mundo. E quando eu olho para essa expressão, não há motivo nenhum que me impeça de calcular o x. Não estou calculando nenhuma raiz que eu não possa calcular, ele não está no denominador de ninguém. Então o x é qualquer também. Por isso, tanto o domínio como o contradomínio são todos os reais. Tá bom? Ele faz a conta aqui para mostrar a você, ó, que se o f de x que você estiver calculando for o f nesse valor, né, que é o x que eu achei, isso vai ser a vezes isso, ou seja, vai ser a vezes y, é a vezes menos b mais b. Minto, perdão, nem precisa calcular o a, né? Cancelo a com o a aqui, ó. Aí vai ficar y menos b mais b. Bem, aí vai cancelar o menos b mais b aqui e vai dar y. Ou seja, o f de x de fato dá o y, seja lá qual for o y que eu pegar. Portanto, de fato, a imagem todos os números reais. E aqui o coeficiente a, eu já venho falando há algum tempo, é chamado de coeficiente angular ou declividade da reta. Ele chama também aqui que o coeficiente b é denominado coeficiente linear. Tá? O coeficiente b é o linear, já tinha dito antes. E por fim um exemplo, se você tem isso daqui, o 2 é o coeficiente angular e o 1 é o coeficiente linear. O gráfico dessa função passa no 1, no y, né, e tem uma inclinação bem acentuada para cima, né? Para cada x que eu pegar, o y será o dobro mais 1. Então, esse é o coeficiente angular, mostra que essa reta sobe, né, da esquerda para a direita. E aqui mais uma reta vermelha e grande, indicando para vocês que tem mais exercício ali para ser feito. Tem uma porção de exercícios. Aí o zero da função, já comentei com vocês agora há pouco. O zero é o valor onde a função passa no eixo x, tá? O zero é o valor da função que a função passa no eixo x. Indica este ponto. Então, dado o gráfico de uma função, o zero dessa função é onde ela passa no eixo x. E como é que eu encontro esse ponto? Ora, neste ponto, y é zero. Então, se o y ele é o f de x, e eu quero saber qual é o x que faz com que o y seja zero, eu igualo o f de x a zero. E aí eu calculo o x. Então, por exemplo, se eu estou com a função afim, o y dela é isso aqui, ó, é ax mais b. Aí eu igualo a zero e calculo o x.
Bem, mas se eu tenho ax mais b, então ax é igual a menos b, né? Passo o b para o outro lado. Aí depois eu passo a para dividir, eu tenho que o x é menos b sobre a. Então esse x igual a menos b sobre a me dá o valor onde a reta passa no eixo x. Portanto, me dá o que a gente chama de zero da função afim. Aí, professor, preciso decorar isso? Não, gente. Não precisa decorar isso. É só você igualar a função a zero e fazer as contas. Então, eu quero zero dessa função. O que é que eu faço? Eu igualo a zero. Eu quero saber quando é que o f de x dá zero. Ou seja, eu quero saber quando é que 2x menos 1 é igual a zero. Aí eu resolvo essa equação. Como é que eu resolvo? Mando 1 para o outro lado, 2x é igual a 1. Passo 2 para dividir, x é igual a meio. Achei a razão, achei o zero. Né? Que é o ponto exato onde o gráfico toca o eixo x. Tá? Esse é o ponto. Olhando assim com tabelinha, você também consegue perceber. Então é importante saber o que é o zero de uma função. Né? É você igualar a expressão dela a zero para saber onde ela passa no eixo x. Fixa isso na tua mente, que isso é importante. Sempre que precisar do zero da função. Aplicações muitas, né? Você vai procurar saber onde é que a função está se anulando. Imagine você na economia, por exemplo, né? Saber quando é que vai ser zero. Ou então você está estudando temperatura. Então você estabelece ali o ponto do 0 grau. É importante saber, né? Ora, vai chegar em 0 grau em tal valor de x. A temperatura vai, talvez com o tempo, né? Variando com o tempo. Então, a temperatura pode estar variando com o tempo. Sei lá, tem muitas aplicações aí em que você precisa determinar o momento em que ela passa num certo zero. Bem, e aqui ele fala então de função crescente e decrescente. Também intuitivo, né? Crescente, quando a gente olha para o gráfico, ele está subindo da esquerda para a direita. Quando ela é decrescente, ele está descendo da esquerda para a direita. Mas como é que a gente formaliza isso, né, na escrita matemática? É isso que ele faz aqui no texto. Ó. Se você pega de tal maneira que quando o x1 é menor do que o x2, o f do x1 e do x2 continuam na mesma posição, ou seja, o f do x1 é menor do que o f do x2, então você está diante de uma função crescente. Essa função é crescente. Agora, quando você pega que o x1 é menor do que o x2 e isso daqui inverte, o f do x1 ele fica maior do que o f do x2, e significa dizer que a função é decrescente. Tá? Então, nesse caso daqui, ele está dizendo assim, ó, o x1 vem antes, né? O x1 é menor do que o x2. Aí o f do x1 está nessa altura aqui. O f do x1 está aqui, nessa altura. Aí você olha para o x2. O x2 ele é maior do que o x1. E onde é que está o f do x2? O f do x2 está aqui. Ó. Ele é maior do que o f do x1. Então, quanto mais você vai aumentando para lá, mais essa função vai subindo. Os valores da f vão subindo. Né? Você pega um valor ainda maior, o valor da f vai subindo. Então, essa função ela é crescente. Né? O gráfico dela está subindo da esquerda para a direita. Tá aqui um exemplo. Pegou aqui uma função linear onde o a é maior do que zero. Essa função cresce. Né? O gráfico dessa função é uma reta crescente. Se você pega, por exemplo, 1 é menor do que o 2. Então, quando você calcula o f do 1, você vai ter 2, né? Porque vai ser 2 vezes 1. E quando você calcula o f do 2, você vai ter 4. Ou seja, o f do 2 é maior do que o f do 1, visto que o 1 é menor do que o 2 aqui. Tá? Então, essa é a noção de função crescente. E a função decrescente, ao contrário, como falei para vocês, ó. Você pega o x1 menor do que o x2, mas aqui a função
troca a posição. Troca a posição. Então o que está acontecendo agora? Eu peguei um x1 aqui menor do que o x2. Ó. Eu estou pegando aqui o x1, ó. Ele é menor do que o x2, ele vem antes. Igualzinho eu peguei aqui. Ó. O x1 é menor do que o x2. O x1 vem antes do x2. Mas na hora que eu vou olhar a imagem do x1, quando eu olho a imagem do x1 aqui, aí ela está acima da imagem do x2. Ela está acima da imagem do x2. E se eu pegar um valor ainda mais à frente, para o x, eu terei uma imagem ainda mais embaixo. A imagem ainda mais embaixo. Então, a função está decrescendo. Né? Diferente dessa situação, que a função estava subindo, ela agora está diminuindo. E o que caracteriza isso é essa relação aqui. Eu pego o x1 menor do que o x2, mas o f do x1 é maior do que o f do x2. Diferente daqui, que eu peguei x1 menor do que o x2, o f do x1 continuou menor do que o f do x2. Enquanto que aqui inverte a posição. Menor, maior, e aqui menor, menor. Ok? E aí o exemplo dele, ele agora pegou o negativo, né? Então, quando você tem a função afim, definida por ax, e o nosso a é menor do que o zero, a função é uma reta decrescente. Ele até juntou os dois gráficos aqui, né? Isso daqui seria uma crescente e aqui seria uma decrescente. Aí a pergunta natural é: e essa função? Ela é crescente ou ela é decrescente? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É como o caso da função módulo, né? Isso daqui lembra a função módulo do x. Você pegar f de x, igual ao módulo do x, o gráfico parece com isso aqui. Você pega um x aqui, o f de x estará nessa altura aqui. Você pega um x ainda maior, o f de x está acima. Você pega, então, essa situação é uma situação crescente, né? Você pegou o x1 menor do que o x2 e o f do x1 é menor do que o f do x2. Já aqui, se você pega aqui o x2, e você pega aqui o x1 sendo menor, o f do x2, mesmo o x2 sendo maior do que o x1, mas ele vai ficar abaixo do f do x1. Ou seja, o f do x1 será maior do que o f do x2, portanto é uma situação decrescente. Então a função f de x igual ao módulo de x, por exemplo, ela nem é crescente nem é decrescente. Para ela ser crescente, ela tem que ser crescente em todo o seu domínio. Para ela ser decrescente, ela tem que ser decrescente em todo o seu domínio. Uma outra pergunta que seria natural é: e a função constante? Ela nem cresce nem decresce. Ela também nem é crescente nem é decrescente. A gente costuma chamá-la de monótona. Nem sobe nem desce. Ela é monótona. Tá? Mas outras matemáticas, outras aprendizagens que vocês possam fazer mais na frente vão ensinar melhor do que eu isso. Então são só as noções iniciais. E temos mais uma linha aqui indicando que tem mais exercício para vocês fazerem. Deixa eu ver se temos muitos slides à frente agora. Temos. Não, são poucos. Como sempre, está sobrando sempre 1, 2, 3, 4 slides. De novo, toda vez sobram 4 slides e a gente tem 4 minutos. Eu vou tentar fazer pelo menos mais alguma coisa a mais, deixa eu ver se vale a pena. É crescente se somente se o coeficiente angular for par. Não. Como isso é fundamental, vamos deixar esse item daqui para frente para a nossa próxima aula, tá? Vamos para a nossa próxima aula e vamos encerrar. Deixa eu parar a gravação aqui, porque aí de agora em diante a gente pode conversar sem gravação,
que aí vale a pena, para quem for assistir depois, não precisa.